O programa a seguir é livre para todos os públicos. Essa quarta-feira, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo Net, Vivo Fibra, e Facebook, diretamente dos estúdios da TV Osasco. Ao meu lado está aqui meu parceiro de quarta-feira, Jackson Luvisoto. Boa tarde, amigo Jackson. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a você que nos assiste. É uma alegria estar aqui hoje novamente. Eu que estive ausente na última semana, né? Vamos falar um pouco sobre isso, a razão da minha ausência. Foi uma boa razão, né? Uma missão importante, uma né? Missão muito importante. E hoje estamos aqui, é muito bom poder entrar aí na sua casa, no local onde você está, no seu ambiente de trabalho, onde você nos assiste, seja por que meio for, através da internet, no seu smartphone, no seu computador, ou aí mesmo no aconchego do seu lar. É muito bom estarmos juntos. Hoje nós teríamos duas entrevistas de candidatos a vice-prefeito em Osasco, assim como nós estamos fazendo às quartas e sextas-feiras. A primeira entrevista seria o doutor André Sacco, né, vice-prefeito da candidatura de Celso Giglio. E a outra candidatura é da Solange Paulo, do PSOL, o candidato a vice-prefeito, o Henrique, era para estar aqui. Nós conversamos 30 minutos atrás, ele garantiu que estaria aqui. Depois houve uma ligação de um assessor dele, cancelando a vinda. Então nós entendemos e tudo bem, vamos seguir adiante, não é verdade? É verdade. É uma pena que se perca esse tipo de oportunidade, né? Porque num país onde, né, nas últimas décadas, nós já tivemos aí 3 vice-presidentes assumindo a presidência da República, né? Tivemos no estado de São Paulo aí, por algumas vezes, o vice-governador assumindo o governo, né? A figura do vice-prefeito, né? Ao contrário do que muitas pessoas dizem aí, até agora com a efetivação do presidente Michel Temer, né? Ele foi presidente sem ter voto. Errado, porque o vice é votado junto. E leva votos, né? Leva votos. Tem o time dele aí. É votado junto, né? Essa é uma argumentação equivocada de quem assim fala. Então, a TV, né? A TV Osasco, a RGO, numa ação extremamente democrática de comunicação, abrindo espaço para os vice-prefeitos, é uma pena que hoje os dois convidados de hoje não tenham podido comparecer, né, para que a população pudesse conhecê-los de uma maneira melhor. Né, só para justificar, né, o doutor André Sacco, muito gentilmente, nós entramos em contato, eu conversei com ele por telefone e, Nilson, eu vou verificar a possibilidade, porque depois da decisão da Justiça, claro que ele tinha que verificar se ele poderia estar aqui ou não. Ele até poderia estar hoje, porque ontem saiu a liberação da continuidade da campanha deles, eles estão indeferidos, mas com recurso na Justiça, o que permite que faça a campanha até o TRE analisar a situação deles. Mas ele preferiu, antes de sair essa decisão, para que não ficasse de última hora, diferentemente do candidato do PSOL, né? Não ficasse de última hora, ele decidiu falar nisso, eu não vou, fui aconselhado, eu não vou poder participar, sinto muito. É uma pena, realmente, que o doutor André Sacco não esteja aqui com a gente. Mas vamos lá, que a vida está seguindo, a política está caminhando. Dia 2 de outubro nós vamos ter eleição em Osasco, não é verdade? É verdade. E o que está fervendo na cidade é justamente as impugnações, né, É interessante, né? A gente, numa semana aí que tivemos um momento tão emblemático, né, da cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? A cassação do seu mandato finalmente, na última segunda-feira, depois de 11 meses no processo no Conselho de Ética, se arrastando. Ele é um exímio conhecedor do regimento da Câmara, né? E conseguiu brechas no regimento para arrastar por 11 meses, né, o seu processo. Nesse momento que a gente vê isso acontecendo, o que chama atenção na campanha em Osasco é justamente ações de impugnação. Né? Ações, antes de ontem, 7 candidaturas a vereador foram impugnadas, né? 2 famosas aí. Uma é a vereadora Mazé, que está no que justamente mandato, são contas, né, rejeitadas no período que ela foi secretária da Educação em Osasco. E aí é muito difícil de reverter, porque contas rejeitadas é muito difícil de reverter. E o suplente, né, foi suplente do João Góes, quando o João Góes assumiu a CETRAN, o Aloysio Pinheiro, que foi até presidente da Câmara. Foi justamente no período que ele foi presidente da Câmara que ele teve as contas dele rejeitadas também,
e que dificilmente vai conseguir a liberação. Eu acredito que todos que têm contas rejeitadas vai ser difícil de reverter. A gente Todos. vê que até alguns nomes que eram antigos ícones, né, da nossa política osasquense, né, já nem colocam mais o seu nome à disputa de cargos, justamente porque estiveram à frente de secretarias, à frente de autarquias municipais ou a própria presidência da Câmara e tiveram suas contas rejeitadas. Né? Ontem eu vi uma lista do TCU, que o Tribunal de Contas de todos os estados é obrigado a mandar para o TCU, todos aqueles que estão praticamente impugnados através do Tribunal de Contas, e Osasco, a lista é enorme, tem nomes de famosos aí que eu não vou falar aqui porque não há necessidade. Não há necessidade. Tem mas muita gente famosa de Osasco que ocupou cargos aí, cargos públicos, que estão impugnados realmente. Tanto que esses que não estão saindo mais candidato aí, desconfio porque o nome está com impugnação. Olha só, e só para a gente passar a informação de maneira completa, o vice da chapa do PSOL, né, é o Henrique Sato, né? E o doutor André Sacco, vice na chapa do PSDB. Né? Nilson, como é que está aí a sua leitura do momento diante de toda essa situação? Qual a leitura que você faz hoje aí com esse indeferimento, mais uma vez, aí do doutor Celso, né, a campanha do prefeito Jorge Lapas na rua, a gente vê as campanhas do Cláudio Pitteri, né, a campanha aí do Marcos Arruda, muito discreta, o Oswaldo Virgínio, né? Do Placidelli. O próprio Valmir Placidelli pelo PT. Mas a gente vê aí 3 campanhas despontando, né? 3 campanhas que estariam despontando. E entre as 3, essa situação, né, embora está com recurso de impugnação da candidatura do Dr. Celso. Você acha que aquele quadro de 2012 pode se repetir novamente? Já está se repetindo, né? Já estava. 2012 foi da mesma forma, só que foi o contrário. Em 2012, o juiz eleitoral Samuel Carazim, que era o diretor do fórum, acabou aceitando o registro de candidatura do ex-prefeito Celso Giglio, pelo PSDB, mas foi sempre um lado, tem 2 lados, o lado que está sendo favorecido e o lado que não quer que favoreça. Então, o outro lado que não queria favorecimento dele entrou com recurso, da mesma forma, é automático. Quando entra com recurso na primeira vez, é automático ir para o TRE. Não tem juiz que autoriza, é automático. Todos que pedem recurso já vai ser analisado TRE, né? democraticamente por um desembargador do TRE, que vai analisar realmente se está mesmo impugnado ou não. É o que aconteceu com o Celso Giglio. Naquela oportunidade, ele foi como candidato, estava apto, mas no TRE tornou ele inapto, que deu o direito dele, com muitas justificativas, para pedir novo recurso ao TSE. Né? Agora, dessa vez, o que muda é o seguinte, ele já foi automaticamente para o TRE e as justificativas que os advogados vão fazer, caso ele realmente continue impugnado no TRE, que eu acho que é bem possível, isso é 90 e poucas % de chance, poucas possibilidades do TRE tornar ele né? haver a reversão, porque houve várias vezes que já passou o processo por lá e sempre o Giglio tentou na Justiça Comum, inclusive, né? A candidatura através da Justiça Comum para cancelar a ação da Câmara Municipal, não conseguiu. E todas as justificativas dos desembargadores, quando vai negar o provimento da ação dos advogados do Giglio, eles colocam lá todo o texto do TSE, né, da relatora, né, da relatora lá, da ministra relatora, que fez todo o texto e que foi maioria absoluta lá do Supremo votar contra a candidatura do Celso Giglio naquela oportunidade. Foi no mês de outubro de 2012, foi logo após a eleição esse julgamento, Sim. quando perdeu quase mais de 147 mil votos que foram, né, dados ao então candidato Celso Giglio. E dessa vez, as justificativas para que se haja recurso para o TSE vai ser mais difícil, né? Porque tem que mostrar para o desembargador que vai conceder o novo recurso ao TSE. A justificativa tem que mostrar para ele que tem alguma falha ali. Tem alguma falha, alguma coisa ali que está errado que o TSE, então, que analise. Você entendeu? É tipo assim, recurso quando há uma decisão dentro do tribunal e que entra com pedido, você que é advogado,
Você não é advogado, você não, eu sou engenheiro. Você é arquiteto, engenheiro. Mas o advogado sabe o termo correto de como que faz, antes do acordo, entra com o pedido e embargo de declaração. Né? Embargo de declaração, exatamente. Isso. Embargo de declaração que acusa algumas possíveis falhas no processo, e aí o juiz analisa, a bancada de juízes analisa e vê se dá o favorável ou não. E nesse caso, vai ter que dar muita justificativa para ir para o TSE. Mas indo para o TSE já está julgado lá em 2012, né? Aí é complicado. Já tem uma jurisprudência. Eu né? queria muito, pessoal, eu quero falar para o pessoal que faz campanha para o Antônio Giglo, para o Celso Giglo, e são assessores deles, os próprios assessores deles da Assembleia, alguns muito amigos meus, dizer para eles que eu gostaria muito de chegar aqui e falar: olha, o Celso está na campanha, está limpo, vai concorrer normalmente, mas eu não posso, como jornalista. Você já pode, como jornalista, faltar com a verdade, já? De jeito Eles nenhum. acham, sabe, porque eu publico muito no Facebook, pessoal, eu tenho uma vasta gama de pessoas que, vocês nem imaginam quantas pessoas ficam fazendo perguntas para mim no Facebook. Eu, carinhosamente, agradeço a todos que lembram o meu nome, que fazem perguntas para mim, eu respondo da forma que eu sei. Quando eu tenho dúvida, eu falo que eu respondo depois, eu ligo para uma pessoa muito entrosada, um advogado da cidade muito famoso, ele sempre me atende, esclarece. Então, eu não sou formado em direito, eu apenas estudo a lei. Eu estudo, então tudo que me passam, eu passo depois, que é verdadeiro, eu não coloco nada. Se eu, por acaso, eu colocar um pequeno erro que eu percebo, eu vou lá e conserto, às vezes peço até desculpa, mas eu gostaria muito de estar aqui nesse momento falando para vocês: olha, o candidato Celso Giglo vai ser favorecido no final, é certeza, porque houve falhas no processo, lá no Legislativo, nas contas de 2004, quando foi votado em 2011, houve erro, houve falhas, mas eu não posso fazer isso. E é interessante, Nilson, vou falar algo que não é verdade. Acho que é interessante a gente esclarecer também para quem está nos assistindo que a justiça eleitoral ela é uma justiça reativa, né? Ela não é uma justiça Bem lembrado. Proativa. Bem lembrado. Então, para ela tomar uma ação, ela precisa ser provocada. Né? Então, por exemplo, ação de perda de mandato por infidelidade partidária. Né? O Ministério Público precisa provocar a Justiça Eleitoral, e isso deve ser solicitado ou pelo próprio partido ou de forma autônoma pelo Ministério Público. Né? A análise e pedido de impugnação de candidatura, quando já não há, por exemplo, a perda dos direitos políticos. Quando a pessoa tem a perda dos direitos políticos, é claro que ela não pode nem apresentar a candidatura, mas quando a pessoa goza dos seus direitos políticos, então ela coloca a candidatura para apreciação e pode ser impugnada. Existe o quê? A necessidade da justiça eleitoral ser provocada. Ela tem que ser provocada, ela é uma justiça reativa, não proativa. Então, todos esses processos que nós estamos vendo, né, de vereadores com candidaturas impugnadas, né, o próprio candidato Celso Giglo, foram situações que foram provocadas, ou por adversários, né, em alguns casos não vemos como adversário, mas antigos aliados. Geralmente né? É o próprio partido político, outro partido político que provoca. Que provoca, né, o departamento jurídico de outro partido político. Então é interessante saber que toda impugnação ela não é fruto de uma perseguição da justiça, nada disso. Ela é fruto de alguém que, em descontente com aquela situação, provocou a análise da justiça. Né? Verdade. Nós estamos ouvindo aí um aviso para nós que nós estamos no momento exato para entrarmos num rápido intervalo. Então nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, quem quiser fazer pergunta para nós, tirar algumas dúvidas, se nós soubermos, nós vamos responder. Nosso WhatsApp é 958-935-075. 958-935-075. Vamos lá para o intervalo e voltamos em seguida. Programa Fala a Verdade em seu segundo bloco. Hoje nós estamos com a ausência de dois
vice-prefeitos que nós íamos sabatinar, já justificamos aqui no primeiro bloco o motivo deles não comparecerem. Mas você tem uma mensagem importante para passar aí para todos, né, Sim, Jackson? eu quero nesse momento, né, falar, Nilson, de um evento que ocorreu na última semana aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Paulo, que para nós, todos sabem, eu sou pastor, para nós somos evangélicos pentecostais, a gente diz que é a Copa do Mundo dos Evangélicos, que é a Conferência Mundial Pentecostal. Então nós recebemos aqui em São Paulo, na última semana, né, desde o dia 7 ao dia 10, representantes das igrejas evangélicas pentecostais de 67, foram 67 delegações nacionais de todos os continentes representados, e foi um evento em que 67 países, quer dizer? 67 países tiveram presentes, e nós tínhamos uma audiência diária pela internet de cerca de 90, variou, o pico foram 93 países nos acompanhando pela transmissão ao vivo pela internet. Onde foi realizado isso? As plenárias, né, porque este evento se divide em duas fases. As plenárias, que acontecem durante 3 dias, e uma grande celebração de encerramento. As plenárias aconteceram no novo templo sede da Igreja Assembleia de Deus, ali no Belenzinho, na Radial Leste. Sim. E o grande encerramento foi no aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo. Então nós tivemos ali uma participação diária das plenárias na casa de 7 a 10 mil pessoas, e no grande encerramento que nós tivemos ali no Campo de Marte no último sábado, dia 10, ultrapassou 200 mil pessoas. 200 mil 200 mil pessoas. Foi um evento grandioso. Eu tive a alegria e a honra também de ser uma das 7 pessoas escolhidas para participar do comitê organizador local. Parabéns. Nós trabalhamos durante 3 anos, desde a escolha. A última edição havia acontecido na Malásia, em 2013. Lá de no Brasil, 4 em 4 anos? De 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Lá na Malásia foi escolhido, então, o Brasil como o próximo país sede. Desde então, eu fui convidado a representar a Igreja Quadrangular, né, no comitê organizador local. Tive a oportunidade ali também de estar fazendo uma ministração em português, uma em inglês, né. Tive a oportunidade também de poder interpretar a missionária Dionísia de Osasco, minha mãe, para o inglês, né, e também de interpretar para o português ali alguns outros preletores. Foi uma linda festa. Eu quero aqui mandar os meus cumprimentos ao reverendo Mário Sem de show, Oliveira. sem música gospel? Sem show gospel, não. Foi um evento de plenárias, de ministrações. Tivemos uma presença, para ter uma ideia, na sexta-noite, Nilson, do reverendo Reinhard Bonk. O Reinhard Bonk, em toda a era cristã, ele é a pessoa que teve a oportunidade de pregar para o maior número de pessoas na face da Terra, né? Ele levou já mais de 75 milhões de pessoas ao cristianismo, né? Então ele é comprovadamente a pessoa que teve a oportunidade de falar do Evangelho para mais pessoas na face da Terra em toda a história. E ele esteve conosco também, fez a sua palestra, a sua ministração. Foi um evento de altíssima qualidade. Tivemos ali a presença de uma orquestra de 1000 componentes, uma orquestra sinfônica de 1000 componentes, um coral de crianças de 3.000 crianças, né, das mais diversas denominações cristãs. Tivemos também no encerramento um lindo coral de 5.000 vozes femininas. Que coisa maravilhosa. Foi algo lindo, realmente emocionante. Quem quiser rever, né, está disponível no canal nosso do YouTube, ficou lá livre. Qual o endereço do canal do YouTube? 24ª, né, o número 24 com o hífen A ali, 24ª Conferência Mundial Pentecostal. Eu vou Jogou ver no YouTube lá. Estão todos os dias lá disponíveis, né? Vão me ver lá interpretando os gringos lá, mas também vai ter a oportunidade de assistir a apresentação desses lindos corais e orquestra. Foi um evento muito lindo. Eu quero, então, aqui parabenizar todos os demais colegas que participaram conosco da organização e todos que, de alguma forma, contribuíram direta e indiretamente. E também agradecer aqui a equipe do governo federal, né, que mesmo com a troca de governo aí, manteve o compromisso da cessão do aeroporto do Campo de Marte para a gente poder realizar o evento, que era um temor que nós tínhamos, né? Foi realizado
Foi realizado no aeroporto do Campo de Marte. Entendi. Ali na entrada da Campo de Bagatelle. Mesmo, é isso, ali entre a Santos Dumont, Braslemes e a Campo de Bagatelle. E decidiu qual é o próximo país agora? Daqui a 3 anos? Sim, será no Canadá, na cidade de Calgary. Legal. Será daqui, então, em 2019, será no Canadá, na cidade de Calgary. Mais uma vez, parabéns para você, para sua mãe, viu? Tá e foi a primeira vez que aconteceu, Nilson, aí eu quero aqui honrar minha mãe, missionária Dionísio. Foi a primeira vez em toda a história, esse evento acontece desde 1906, né, trianual, que uma mãe e um filho palestraram na mesma edição do evento. Né? Que legal, viu? Nós fomos aí pioneiros nesse evento. Parabéns. Né? Obrigado. É isso aí, vamos voltar então ao nosso assunto aqui da política de Osasco, né? É aquilo que nós falamos no início, que 7 candidaturas a vereadores estão com impugnação, já deve ter entrado com recurso, eles têm direito àquele recurso automático que eu falei aqui, que é ser analisado, mas os casos mais graves são justamente da vereadora Mazé Favarão, do PT, e do suplente, que foi vereador aí por 3 anos, né, na Câmara de Osasco, o Aloysio Pinheiro, que também é do PT, por problemas de contas rejeitadas. Contas rejeitadas é uma coisa assim que foi levada muito a sério recentemente no Supremo Tribunal Federal, né? Exato. Uma decisão do Supremo em reconhecer que todos o político que teve contas rejeitadas e julgadas, que é o caso do prefeito, por câmaras municipais, não pode mais se reverter esse processo. E foi dado a autonomia para o Legislativo essa decisão. Foi dada autonomia ao Legislativo, que quem realmente tem autonomia para decidir se está impugnado ou não é justamente o Poder Legislativo da cidade, e não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas dá o parecer e recomenda, mas é os vereadores que vão lá e votam, os 2/3 da Câmara, para garantir se ele está limpo, se ele está livre ou se ele está impugnado por 8 anos. No caso do Giglio, por exemplo, só vai vencer se não me falha a memória, em agosto de 2019, os 8 anos dele. E, Nilson, hoje nós estamos tendo aí um evento em Osasco, triste, né? Que foi ali um incêndio, né? Da ocupação ontem à do Jardim tarde, começou 5 horas da tarde o incêndio lá na... E nós estamos falando da Santa política. Fé, Jardim Santa Fé, né? Ao lado da Anhanguera. Esperança, Santa Fé ali, né? E não tem como a gente não trazer para o debate político, né, Nilson? Porque é um terreno de propriedade particular invadido, que já foi declarado de utilidade pública, né? E que agora está aguardando aí o procedimento jurídico para então a aquisição desse terreno, né? A gente teve a presença do prefeito lá com ações, né? A gente, ainda pouco antes de começar o programa, a gente estava acompanhando algumas decisões noticiadas. Já foi preparado um abrigo, né? Porém, as pessoas têm medo de perder aquele terreno, como eles não têm um documento de propriedade. Parece que foi decidido que as mulheres e as crianças vão para o abrigo para poder tocar suas vidas, as crianças poderem frequentar a escola, e os homens, né, permaneceriam numa tenda lá no próprio local para, então, assim, conseguir garantir que ninguém tome o seu pedacinho de terra ali, né, a quem o movimento está lutando. Então, essas são algumas informações só para informar também você que nos assiste e que não deixa de estar ligado totalmente ao debate político, uma vez que é política de habitação, né? Política de habitação propriamente dito. Né? No caso aí do prefeito, o prefeito tem por obrigação, né? Estão falando que foi fazer política, claro que não. É obrigação do prefeito da cidade ir no local verificar o que precisa, e ele colocou toda a estrutura da prefeitura ontem lá, mas o que vimos aí nos comentários nas redes sociais é que teve candidatos que foi lá, não foi bem para isso não, foi realmente para fazer foto para a campanha. Porque se esses candidatos em outras tragédias aparecem também, nós não podemos falar nada, mas no período eleitoral nunca vai em lugar nenhum e acaba indo, aí pega mal, me desculpe, me perdoe, mas eu tenho que falar aqui, né? Não tem... E é algo que, assim, você está cumprindo o papel dele de prefeito, ele é chefe do executivo, tudo bem. Agora, não está pedindo voto, que é proibido pedir voto, está indo fazer a parte dele, inclusive fez reunião com todos lá ontem. Com os líderes do movimento, né? Ele se prontificou, já falou que já está em andamento o processo e tal, mas vai fazer o quê? Tem alguns aí que estão se aproveitando, né? Tomara que não, tomara que estão mentindo lá na internet, que não é nada disso. Nilson. Nós já temos pergunta aqui. Tem pergunta aí? Temos aqui, eu vou ler porque... Tem uma pergunta aqui também que chegou pelo WhatsApp. Se você quiser, leve você aí,
Né? Nós temos, Você então, a tem mais pergunta da facilidade que eu Andréia, enxergo direito. 3902. Né? Gostaria de saber também sobre a impugnação da candidatura do Williams Rafael. Tanto ele quanto o senhor Celso Giglio conseguiram o recurso e estão aptos a concorrer? Eu vou falar do Williams Rafael, que é o autor, inclusive. O Williams Rafael é o autor da ativação dos processos, aquilo que você falou a provocação à justiça, né? A justiça do Celso Giglio. Foi ele que provocou, do Celso Giglio, ele provocou da Mazé Favarão e ele provocou do Aloysio Pinheiro, foi tudo ele. Se por acaso não tivesse provocado, eles estavam aptos, porque a justiça não verifica. Eu acho uma falha tão enorme da justiça eleitoral de não ir atrás, sabe, se tá... Tem que alguém que chegar lá e falar, não, ele tem que lembrar a justiça eleitoral. Aí o Ministério Público Eleitoral analisa também, e passa para o juiz. Sabe que, assim, essa questão de justiça eleitoral é uma jabuticaba, né, Nilson? É uma coisa que só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Né? Nos demais países, por exemplo, quem faz essa triagem é o próprio partido político, que é a junção, a liga dos partidos políticos que organizam as eleições. E se o partido apresentar alguém que não tem condição, já tá impugnado, o próprio partido é punido e o partido inteiro é tirado da disputa. Né? Então, aqui a justiça tem esse papel. Olha, temos também a mensagem... Deixa eu só responder do William, não terminei ainda, não vou mentir. O caso do Williams Rafael é diferente do Celso Giglio. O caso do Celso Giglio são as contas rejeitadas em 2004, que foram avaliadas pelos vereadores em agosto de 2011. Aí, contas rejeitadas, o que eu falei agora, o Supremo Tribunal Federal recentemente definiu que vale realmente a votação das câmaras, não o que se decide nos tribunais de contas dos estados. O caso do William Rafael foi falhas de documentação. Faltou documentos para ele, teve uma multa que ele tinha que pagar em 2009 e parece que o TRE não conseguiu achar o comprovante da multa, então a multa, até que ele prove, a multa não foi paga. Ele comentou que já estava providenciando o documento do pagamento da multa, já estava entrando com recursos para levar até lá. Então é diferente as duas situações. E nós temos mensagem da Neide Sampaio, final do telefone 4297. Muito bom saber que muitas sementes podem ter sido plantadas no coração de algumas pessoas. Palavra do bem sendo apresentada. Nilson, bem rapidamente, temos uma pergunta também que chegou aqui pelo WhatsApp. Carapicuíba, 6 vereadores presos. Como é que está a situação lá? 5, né? Tinha um que já estava anteriormente, são 5, mas tem 2 procurados, né? 2 procurados, né? Um ex-deputado, Isaac Reis, foragido, né? O ex-deputado estadual Isaac Reis e o candidato a prefeito lá, que era o professor... Agora você me fugiu. Mas já foi, o PT já... Também substituiu. Já tirou ele do partido e substituiu ele pelo Luciano Leite, que é diretor, vice-presidente do Sindicato do Comércio de Osasco, do SECOR. Luciano Leite. Estamos ouvindo uma música aí de fundo, Nilson? Mas já encerrou nosso tempo? O tempo voou tão rápido assim? Nossa. Programa bom passa rápido, né? Não deu nem tempo para falar de outros assuntos aí sobre a política da região. Não deu para falar de Taboão, não deu para falar de Barueri, Exatamente. Mas você aí... Acesse a gente pelas nossas redes sociais. Nós estaremos disponíveis para te responder o que você precisar. Tá certo. E às 13 horas, você quer conhecer os candidatos a prefeito de Osasco, assista a TV Osasco. A TV Osasco está passando aquele horário gratuito lá de propagandas eleitorais somente dos prefeitos, tá bom? E no dia 21 tem debate, né? E no dia 20 tem a vinheta do debate aí, poderia ter passado, né? Não tem como colocar ainda a vinheta do debate bem rapidinho, para fazer uma chamada da vinheta aí, produção? Tem como fazer ou não? Não tem, não? Tá bom, então. Então nós vamos encerrando. Sexta-feira nós estaremos de volta com um novo Fala a Verdade. Bom dia a vocês, fiquem com Deus e até lá. Deus abençoe a todos e até o próximo programa.